brownie não deixa de ser um tipo de bolo e, como em toda receita de bolo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pré-aquecer o forno e, nesse caso, a 180 graus. Para o volume da receita que a gente vai preparar, eu vou usar essa assadeira quadrada. Ela tem 20 por 20 e 5 centímetros de altura. Se você não tiver uma dessas, você pode usar aquela mais comum, retangular, de 18 por 28 centímetros. Aí, você vai precisar untar com manteiga e a partir desse momento, você tem 3 opções. Uma é polvilhar com farinha daquele jeito que eu já te mostrei. Você polvilha, dá uma chacoalhada na forma e bate na pia para tirar bem o excesso. E não pode esquecer dessa batidinha, caso contrário, as laterais do brownie vão ficar com uma camada branca de farinha. Agora, se você não quiser correr esse risco, em vez de farinha, você pode usar cacau. E ainda tem a terceira opção, que é a que eu vou usar, que é cobrir com um pedaço de papel manteiga. Nesse caso aqui, o papel manteiga tem 40 por 19 centímetros. Aí tem uma dica para o papel não ficar solto assim, você pegar um ímã assim de geladeira, que ele prende aqui o papel. E é importante que ele seja maior, porque fica mais fácil na hora de desenformar o brownie. A gente só puxa assim o papel. Agora, só um detalhe, como vai ao forno, o ímã não pode ter nenhuma parte plástica ou que derreta, né? Forno pré-aquecendo, a forma já está preparada e a próxima etapa é derreter o chocolate. Coloquei só 2 dedinhos d'água para a gente fazer o banho-maria. Esse chocolate aqui, ele é 55% de cacau, que é o que eu mais gosto para preparar o brownie. E para derreter, a gente vai fazer esse banho-maria aqui, mas tem 2 ingredientes que também vão pegar carona. A manteiga, 175 gramas. Eu cortei em cubos assim, só porque derrete mais fácil, tá? E também o segredo dessa receita, que é um ingrediente que realmente intensifica o sabor do chocolate, que é o café solúvel. São 2 colheres de sopa. Tem que ser o café solúvel porque só ele dissolve no chocolate derretido. Você vai ver que o café vai dar um sabor assim muito intenso para esse brownie. Eu acho uma delícia, mas é opcional. Se você não gosta, não usa. E ó, relembrando aqui, já liguei o fogo médio e o banho-maria tem algumas regrinhas, né? A panela tem que ser menor do que a tigela, para a tigela encaixar bem. Você pode ver que é só um fundinho de água, porque não é a água quente que vai derreter o chocolate, e sim o vapor, senão ele pode queimar. Então, por isso mesmo, a água não deve encostar no fundo da tigela. O banho-maria nessa receita é uma técnica fundamental, porque o chocolate e a manteiga vão derretendo de um jeito uniforme e o café solúvel dissolve, a gente vai mexendo assim, ele vai dissolvendo. O outro ponto é que com essa técnica o chocolate não queima. Se você inventar de colocar tudo na panela direto no fogo, a temperatura é muito alta e aí muito provavelmente vai queimar, ou seja, pode virar drama. E brownie sabor chocolate queimado ninguém merece, né? Deu aqui, já vou desligar o fogo. Agora, antes da gente misturar os ovos, a gente precisa deixar esse chocolate com manteiga e o café solúvel esfriarem um pouco. Caso contrário, o ovo vai acabar cozinhando aqui e a gente não quer que isso aconteça. Mas eu já posso te contar um pouquinho quais são os outros ingredientes que a gente vai usar. Vou passar a tigela para cá. E a gente já pode juntar numa tigela 3 ovos.
Agora, antes da gente adicionar ao chocolate, eu já vou quebrar as gemas com garfinho mesmo. E pode dar uma misturada aqui, só para incorporar um pouco as gemas com as claras. Quando tiver assim, já pode parar de bater. O chocolate ainda não esfriou o suficiente para a gente juntar os ovos, mas eu já posso colocar os 2 açúcares que a gente vai usar. Um é o refinado e aqui tem 1/3 de xícara. E do mascavo tem 2/3 de xícara. Ele é super importante para essa receita porque, além de dar um saborzinho, ele também dá umidade para o brownie. Inclusive, vou te dizer que usar o açúcar mascavo é um dos segredos para o brownie ficar assim com a consistência certa. Ele fica macio e fica bem úmido no centro. Já o refinado ajuda a deixar aquela superfície assim que é crocantinha, quase uma casquinha, sabe? Ainda que fique fininha, ela dá uma craquelada. Agora, para combinar todos esses sabores do chocolate, do café, dos açúcares e do ovo ainda que a gente vai juntar, pode temperar com uma pitadinha, mas é uma pitadinha mesmo, um belisquinho de sal. Olha, nesse ponto eu tô com a mão na tigela e tô sentindo que a temperatura já caiu um pouco, então eu posso colocar os ovos aos poucos. Você entendeu, né? Ele não precisa ter chegado à temperatura ambiente, mas você tem que conseguir segurar a tigela sem se queimar. Se o chocolate estiver muito quente, pode virar drama. Pois é, aí corre o risco de cozinhar os ovos e aí eu posso te dizer que a sua massa vai desandar. Última mexidinha. Pode começar a combinar aqui os ingredientes, misturando com a espátula. O chocolate já vai ganhando outra consistência, né? Agora a farinha a gente vai incorporar aos poucos. No total, eu vou colocar 2/3 de xícara. O brownie é um bolinho mais denso, então a gente mistura com a espátula. Ah, e uma coisa super importante, essa farinha aqui não é para bolo, ela não tem fermento, a gente não usa fermento em receita de brownie, caso contrário ele cresce e fica fofinho, em vez de ficar denso e úmido, que é o que a gente quer. Coloquei 1/3, mas a gente precisa de 2/3. Como todo bolo, no brownie a gente também não quer desenvolver o glúten. Isso quer dizer o seguinte, que você mistura a farinha, incorporou, parou. Se você ficar batendo muito, tem gente que acha, né, que você bate o bolo para ele ficar bem fofinho. É o contrário. Se você bate muito a massa, você desenvolve o glúten e ele forma uma redinha que não vai deixar a massa ficar no ponto. Nesse ponto aqui, que a massa tá belíssima. Água na boca, né? Dá uma olhada. A gente pode juntar metade da quantidade total de nozes que estão picadas grosso assim, não precisa ser muito fininho, porque você quer essa mordida gostosa, né? Você sente o sabor das nozes. Aqui tem 2/3 e eu vou colocar metade, 1/3. E pode misturar. A massa tá pronta e agora a gente pode transferir para a forma que já está preparada. Agora, com a massa já na forma, a gente pode polvilhar o restante das nozes e dar mais uma camadinha de sabor para esse nosso brownie que está pronto para ir ao forno. Agora a massa vai assar por 25 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus.
e você vai ver que o ponto é um pouco diferente do bolo tradicional e que é justamente aí que a gente pode errar. Mas na hora de tirar o bolo do forno, a gente fala mais disso, tá? Cerca de 25 minutos já tá no ponto para sair do forno. O perfume aqui tá maravilhoso. Mas olha, não é aquele mesmo ponto do bolo tradicional, não. O brownie assa menos porque o centro precisa ficar bem cremoso. Então você vai ver que o teste do palito é diferente do bolo. Ele tem que sair assim, molhadinho, não pode sair limpo. Se tiver limpo, significa que passou do tempo. O melhor jeito para não errar é observar a superfície. Assim que essa casquinha aqui se formar, já está na hora de tirar do forno. Se assar mais, vai virar drama. O interior vai ressecar e o que era para ser um brownie vai virar um bolo. Mas com esse aqui isso não vai acontecer. E seguindo todas as orientações que a gente viu hoje, vai dar tudo certo na sua casa também. Ó, um último ponto para não errar, antes de desenformar, é que você tem que deixar o brownie amornar, esfriar um pouquinho por uns 5 minutos antes de desenformar. Depois desse tempinho, a gente pode tirar o brownie puxando aqui pelo papel manteiga. Agora ele precisa esfriar completamente fora da forma antes da gente tirar o papel. É só depois que ele esfriar que a gente tira o papel. Caso contrário, corre o risco do brownie rachar. Ó, tem uma coisa legal de você saber, que antes de cortar, eu sei que é quase irresistível, você vai querer comer ele assim morninho, mas o ideal é deixar na geladeira por no mínimo 1 hora. Bem-vindos ao Hackeando a Cozinha e Felipe Bronze. Hoje vou preparar tudo aqui, no micro-ondas. E um hack imperdível é que todo micro-ondas precisa de energia elétrica. Então a primeira coisa é colocar na tomada. Porque aqui no Hackeando a gente quer fazer comida deliciosa, mas dando o mínimo de trabalho possível. E para isso a gente vai usar micro-ondas para quase a totalidade dessa receita. Vou dar um hack de gosto também. E o gosto para mim é o seguinte: chocolate combina com o quê? Laranja e com café. Para mim, delícia. Se tiver amêndoa, aí é melhor ainda. Vou começar usando o micro-ondas para derreter chocolate. E sem aquela lenga-lenga de ter que ficar colocando de 30 em 30 segundos. Porque o micro-ondas, tal e qual o fogão, tem também o botãozinho mágico, onde a gente ajusta a potência. Se você aperta esse botãozinho aqui do micro-ondas, do iniciar de imediato, e joga na potência máxima, aí sim pode queimar o chocolate. Mas se a gente diminui um pouquinho a potência e coloca a 60%, o chocolate derrete sem queimar. Vai começar o passo de mágica, hein? Vem aqui no botão de potência, 60%. 3 minutinhos. Mas não é só para o chocolate que a gente vai usar o micro-ondas, não. Nesses 3 minutinhos, a gente vai preparar o caramelo que a gente vai usar para cristalizar a laranja. E sim, se você não quiser ter nem esse trabalho, você pode comprar a laranja cristalizada pronta. Mas é legal saber fazer, né? Você pega aqui um descascador de vegetais e tira a casquinha da laranja sem pressionar muito a fundo, para não ter aquela parte branca, que é a parte amarga. Ó. Corta aqui no meio e aí, ó, só vim aqui fazendo pequenas tirinhas. Uma tigela, vamos misturar água e açúcar. A manteiga derreteu. Só misturar, passar uma espátula, vai incorporando a manteiga. Chocolate misturado. Tá a laranjinha aqui para um canto, já volta para ela. Açúcares, mascavo e refinado.
E sim, você precisa usar os dois para ter um brownie de responsa. O açúcar mascavo tem um sabor mais caramelizado. De certa forma, também tem um pouquinho de acidez que eu acho que ajuda a encaixar com o chocolate. 3 ovos inteiros. Agora, muito importante, a gente vai colocar um pouquinho de tempero. Café solúvel. Café e chocolate é uma mistura incrível. Se você torce o nariz para sobremesa com café, experimenta mais, porque é muito gostoso. E café com chocolate é covardia. Uma pitadinha de sal faz tudo mais gostoso, o brownie mais feliz, mas, aí vai o hack, não pode ser junto com o bicarbonato, senão ele mata o efeito de fermento que o bicarbonato tem de fazer esse brownie dar aquela subida, né? Então a gente mistura primeiro o sal e o café, e aí, sem mistério, né? Farinha, bicarbonato. Vamos incorporando, certificando que tá todo mundo aqui junto, misturado. E aí, sem muito mistério, a assadeira, a minha já tá untada. Pega aquele tablete de manteiga, simpaticão, temperatura ambiente, passa aqui com a mão, um pouquinho de cacau. E a gente aqui, ó, mistura um pouco das amêndoas tostadas, é muito importante ter a amêndoa já tostadinha na massa do brownie. Massa com 1/3 das amêndoas já pronta. Agora te dá aquela batida, aquele momento que você desafoga as mágoas. Essa batida, além do fator desestressante, também para tirar todas as bolhas de ar aqui de dentro e fazer com que a massa fique assentada. E agora a gente coloca as nossas gostosuras. E aí, por fim, o restante de amêndoa aqui por cima. E não, a amêndoa não assa, não tosta no forno se colocar ela crua aqui por cima, tá, gente? Só vai aquecer, não é suficiente. Então precisa dar aquela tostada simpática, sim, nas amêndoas antes. Mais uma pancadinha. 20 minutinhos de forno. Enquanto o brownie assa, a gente volta onde a gente parou. Lembra aquela misturada de açúcar com água? Então, hoje a gente vai usar micro-ondas. Tem hack melhor que esse. Fazer um caramelinho rápido, ligeiro, no micro-ondas, sem se preocupar em queimar o açúcar. Tudo que você precisa saber é regular a potência. Vamos de novo com 60% e dessa vez 6 minutos e meio. 6 minutos e 30, 1 minutinho de laranjas mergulhadas nesse caramelo. Deu 1 minutinho, a gente pega aqui as laranjas, direto no açúcar. Nesse momento é aquele que a laranjinha não gruda, que o açúcar vai criando aquela crostinha crocante, delícia. Deixa ele esfriar para a gente poder cortar, mas é difícil. Como tem que ser? Firme, com aquela crostinha maravilhosa por fora, molhadinho por dentro. Meu último hack, flor de sal. Se você encontrar, vale a pena. Que é diferente daquele sal fino no meio da receita. A flor de sal dá uma mordida, quase que um susto, assim, uma eletricidade. Faz a boca salivar na hora. E com chocolate é incrível. Dá vontade de comer sem parar. As casquinhas de laranja. Vem mais comida deliciosa aqui no Hackeando a Minha Cozinha. Comigo mesmo, Felipe Bronze. Até já. Oi, eu me chamo Samantha Luz, sou chefe de cozinha e estou aqui no GNT para desmistificar a culinária vegana.
Hoje eu vou fazer uma receita deliciosa de brownie de chocolate vegano. E para comer comigo, eu tenho uma convidada super especial, que é criadora de conteúdo, a Luciene Santos. Oi, Samara. Ai, que bom que você veio! Muito bom te receber aqui. Eu sou presentinho pra você. Ai, que delícia. Já quero saber o que é de comer. Com certeza. Então vamos abrir que eu quero saber o que é. Vamos lá. Ai, que delícia. Eu adoro. É nibs, né? De Sim. cacau. Amo. Já mistura, já fica aquele saborzinho mais amargo, né? Muito lindo e a gente vai utilizar na nossa receita de hoje. E a brownie de chocolate vegano, né? Você gosta de doce? Eu amo doce. Ama? Essa receita de hoje, a gente vai utilizar farinha integral. A farinha integral, ela é bem melhor pra saúde, né? Porque ela tem mais fibra, não é aquela farinha branca que é refinada. Aí eu vou utilizar também o cacau em pó, que daí não deixa a receita tão doce. O açúcar demerara, que daí é mais leve, mais saudável. Um óleo vegetal e um pouquinho de chocolate vegano, meio amargo, que daí dá aquele tom especial. E eu vou colocar os nibs também, né? Vou Perfeito. jogar aqui pra ficar bem gostoso. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse seu processo de transição pro veganismo, da onde você conheceu, como surgiu. E também um pouquinho dessa questão. Você tem o perfil Sapa Vegana e por quê? O veganismo, eu sabia só por cima. Eu já ouvi uma pessoa ou outra falar, mas não tinha me interessado. E aí eu assisti um vídeo sobre exploração animal. E naquele mesmo dia eu fiquei tão assustada, eu assisti vários outros. E naquele dia eu decidi que era algo que eu não queria mais. E o Sapa Vegana é por causa da minha sexualidade. Foi a minha forma de juntar o veganismo à minha sexualidade e falar um pouco sobre os dois na vida. Deixar uma questão interseccional, né? Sim. Que é o que você fala muito, né? Sim, veganismo popular é sobre isso, né? Pensar no veganismo e outras causas, então juntei tudo. E é muito legal a forma que você coloca o veganismo de uma forma simples, acessível, né? E você fala muito de feiras lá no seu canal. E eu queria que você falasse um pouquinho. O pessoal adora, né? Você fala que vai na feira e essa sua rotina de ir pra feira. O meu segredo foi a feira mesmo, como você falou. As pessoas acham que a alimentação saudável tá muito longe das periferias. E é isso, há muito a falar das pessoas pobres, mas a feira tá ali do nosso lado, sabe? Sim. O pastel de feira é ótimo, mas a feira não tem só isso, sabe? Sendo uma pessoa pobre, a feira foi a minha ferramenta, assim, pra conseguir acessar mais vegetais e poder conhecer mais vegetais. E eu tento passar isso para as pessoas, para elas se ligarem, assim, virar essa chavinha, que a feira não é só sobre uma alface, um tomate, um pastel, que tem muita coisa lá que você pode conhecer e que pode ser acessível. Ah, sim, isso é ótimo, né? E ainda gastando pouco. Agora a gente vai começar a receita. E você já fez brownie? Você gosta de brownie? Sim, já fiz e gosto muito. Eu vou começar com os ingredientes secos, que aí é a farinha de trigo integral, o cacau e o açúcar. É bem rápido, simples. E aí, é só misturar. A gente já vai colocando a água. Você quer pegar a água pra mim, por favor? Aí a gente já vai virando aqui, vamos fazer esse brownie em conjunto, ó. Já coloca desse canto aqui, que eu vou mexendo. Já tá quase. Tá bom. Isso. Aí já tá na massa aqui, na consistência do brownie. Aí agora, é só colocar o óleo vegetal. Eu gosto muito de utilizar o óleo de coco e o de girassol. Bom também. Que é o que eu mais utilizo, assim, pra fazer algumas receitas. Aí essa daqui é a consistência da receita do brownie. E agora eu vou colocar o chocolate, que daí é a parte deliciosa da receita do brownie. A melhor parte. Enquanto eu vou mexendo aqui, eu queria que você falasse um pouco, assim, esse espaço que você ocupa na internet, sabe? Como você influencia as pessoas. Desde o começo do meu perfil, assim, eu recebo muitos feedbacks muito bons, assim, e de pessoas que se assemelham a mim de alguma forma. Não seja na sexualidade, sejam pessoas pretas, pessoas de periferia, e pessoas que não sabiam nada sobre veganismo. Sim. Então eu acho que aproveitar as oportunidades que você tem, aproveitar o que você tem pra viver o veganismo e pra mostrar o veganismo pra outras pessoas. Então elas sempre me mostram que, cara, tipo, eu sempre quis, mas quando eu vi o seu perfil e me identifiquei de alguma forma, eu resolvi fazer também. Então eu sempre recebo mensagens assim, isso é muito bom. Porque a gente não costuma crescer com essas influências, né, com essas inspirações. Então quando você vê o retorno das pessoas, fala, estou fazendo certo. Sim. Eu vou colocar o nibs que você trouxe pra ficar mais gostoso. Que Ele delícia. fica uma delícia. E agora eu já vou colocar na assadeira aqui e levar pro forno, que ele é bem rápido, esse brownie. Eu vou deixar aqui na assadeira. Aí, pra quem tá fazendo em casa, tem que untar a assadeira. Você pode untar com óleo,
vegetal e uma farinha de arroz ou uma farinha de trigo, essa daqui não precisa untar. Então a gente só vai colocar aqui, levar pro forno, que daqui a pouco a gente vai comer. E ainda vou fazer uma farofinha de amendoim pra colocar em cima. Que delícia. Então agora eu vou colocar no forno o brownie. Enquanto o brownie está assando, eu vou te dar uma dica super especial agora. Você pode comprar o seu morango de pequenos produtores orgânicos. Na descrição do vídeo tem uma lista desses produtores orgânicos, então confere lá. Enquanto o nosso brownie tá aqui, eu vou fazer uma farofinha de amendoim, né? Porque quem é vegan de verdade ama um amendoim, não é? Com certeza. Uma paçoca. Eu amo. Eu adoro amendoim. Nossa, eu sou apaixonada. Vou amassar aqui no pilão. Agora já ficou pronto aqui a nossa farofinha. Você viu que bonita? Que linda. Farofinha de amendoim. E eu vou ver se o brownie já ficou pronto, né? Já tá na hora. Ele tá com esse cheiro tão bom. Tá bom mesmo. Olha só. Ficou lindo? Vou deixar esfriar um pouquinho. E vamos lá, né? Vamos comer que eu já tô com vontade aqui. Vamos. Agora a nossa mesa ficou pronta. O brownie tá aqui, delicioso, com farofa de amendoim e morango, que morango combina muito com chocolate, você não acha? Concordo. Eu quero agradecer por você ter vindo aqui. Adorei o nosso papo, adorei aprender com você. Quero te ver mais vezes. Quero até brindar em comemoração da sua vinda. Então, agora vamos experimentar o brownie, né? Vamos.